As humanidades constituem parte do processo que a gente tem aí na luta por libertação. E o episódio de hoje vai começar a abordar essa perspectiva, tendo em vista as próprias armadilhas do imperialismo que nós vimos no começo dessa temporada e abrindo para a perspectiva de libertação dentro dos processos na América Latina. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, começando aí o nosso 2023 da melhor forma. Importante lembrar, galera, que tudo isso só é possível graças a vocês estarem acompanhando, compartilhando, divulgando sempre os episódios. Nossas redes sociais são @morcego_, Marcos_, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Ticoteco, tá? Então segue a gente lá. Também não esqueça aí de mandar esse episódio para geral, tá em quase todas as plataformas de podcast. Além disso, nós temos lives acontecendo quase todos os dias, pelo menos 4 dias por semana, lá na nossa Twitch, em twitch.tv/cavernamorcego. O cupom de desconto na Autonomia Literária está ativo novamente, #morcego na autonomia, e te dá 20% de desconto em praticamente todo o catálogo. E, além disso, é importante o apoio de vocês em apoia.se/cavernamorcego para fortalecer financeiramente o projeto e a gente dar continuidade. Também queria lembrar que a gente está aí com o Pix mpbl97531@gmail.com, que é o nosso e-mail, e também é o e-mail para contato, caso desejem nos chamar para alguma coisa. Então, depois de uma série de episódios onde a gente fala sobre imperialismo, entramos nessa transição entre a segunda temporada e a terceira temporada com um cara da psicologia. Só queria ressaltar que entre este episódio e a próxima temporada, nós teremos vários episódios do mesmo livro, porque é um livro muito grande e eu decidi abordar ele todo. Então, a ideia é que nós comecemos a desenrolar esse desenvolvimento para a América Latina. Martim Baró é um dos militantes e intelectuais que a gente vê sendo pouco abordado, mas que consegue mobilizar áreas conjuntas, como psicologia e sociologia, com uma leitura e uma atuação radical, marxista, buscando não apenas estar escrevendo sobre as possibilidades, sobre o que ele pensa, fazendo suas pesquisas, mas também construindo uma alternativa. A gente começa então com esse livro, que é o único livro que vai abarcar esses próximos episódios, que é Crítica e Libertação na Psicologia, em que nós temos vários escritos deles sobre El Salvador e outras questões na América Latina. Importante ressaltar também que o PDF com as indicações, com o próprio texto escrito, será colocado no nosso drive ao findar desses episódios, ou seja, daqui a uns 3 ou 4 episódios do mesmo livro, porque está ficando muito grande. E a escolha desse livro é justamente porque ele vai abordar o papel da psicologia social em processo de libertação. E eu abro uma pergunta com a mesma pergunta que ele abre. Qual é o nosso papel nos processos de libertação? Independente da área que estudemos ou trabalhemos, qual é o nosso papel como militantes, pessoas organizadas, pessoas que querem construir um novo mundo e um futuro concreto. A gente abre o livro com a introdução do professor Fernando Lacerda Júnior, que ele fala sobre Martim Baró, que completaria esse ano 73 anos, se não fosse o Esquadrão de Elite de El Salvador, em 16 de novembro de 1989. Esse esquadrão, responsável por inúmeros massacres e treinado pela Escola das Américas. Quando nossa referência desse episódio foi executada, foi assassinada, sua obra já possuía reconhecimento internacional e seus artigos já estavam sendo usados para rebater as mentiras das agências norte-americanas. Por haver poucos trabalhos que conseguem sistematizar o pensamento de Martim Baró, esse da editora Vozes, antigo, possui tremenda importância. A gente abre com o apoio incondicional do autor às lutas por mudança social empreendidas pelas maiorias populares, por problematizar o papel e a política da psicologia hegemônica. E levando mais adiante, como ele mesmo faz, indo até para a minha área, de todas as humanidades, principalmente a sociologia. E ele propõe nós pensarmos uma nova psicologia, uma nova humanidade, uma nova sociologia.
Ele entra aqui para trabalhar sobre o contexto de desigualdade, do avanço do imperialismo, da questão da ditadura salvadorenha, e pensar, analisar e construir os processos de libertação frente a tudo isso, tanto abordando as organizações como o papel das humanidades. Com esse intuito, ele vai se voltar para diversos autores, não para elaborar críticas profundas da construção desse autor, mas pensando que as teorias carregam pressupostos que limitam ou possibilitam o processo de emancipação. Portanto, ele vai buscar avaliar a nossa realidade com as teorias que nos servem e construir este processo de libertação. Mas é preciso reconstruir teoricamente as humanidades para colocá-las a serviço das lutas por transformação social. No mesmo sentido que Florestan Fernandes nos apresenta praticamente na mesma época. O que deveria ser a sociologia na era do desmoronamento do capitalismo e a transição para o socialismo. Temos de superar a circularidade de uma investigação sociológica condicionada pelo passado e repor o raciocínio sociológico no circuito da história em processo que se abre para o futuro. E assim nós abrimos o livro e o episódio de hoje. O primeiro texto do autor ele foi preparado para uma exposição em 19 de junho de 1980. Um manuscrito que não tinha sido publicado até então, falando sobre o papel do psicólogo em um processo revolucionário. Uma revolução trata-se de um processo pelo qual se pretende mudar radicalmente a ordem social. E as pessoas em certas áreas de formação, então, devem se preparar para essa mudança. Para o autor, o papel do bom psicólogo vai ser em antecipar os problemas que surgirão com a finalidade de facilitar e humanizar a passagem para essa nova sociedade. Um papel que é um papel de toda a militância organizada, de conseguir entender o momento e se preparar para os momentos e as possibilidades que estão logo adiante. Além disso, a atuação deve se desconectar das práticas da sociedade burguesa. Por isso, deve-se ser também um psicólogo do povo. Em uma sociedade revolucionária, fica claro que efetivos desenvolvimentos e liberdade das pessoas como indivíduos não podem existir se não há desenvolvimento da sociedade. Conectar esses elementos é nosso papel. Não vai ser simplesmente a matéria, o estudo solto, mas a libertação e a desalienação do indivíduo passa necessariamente pela libertação e desalienação da própria sociedade. O psicólogo, e no geral toda a militância, mas especificamente as ciências humanas, precisam ser capazes de prever, a partir da vida real, não em um laboratório, os acontecimentos fundamentais que afetarão as pessoas no processo revolucionário. Não apenas nesse quesito de prever, mas também pensando em facilitar sua implementação, apoiando e possibilitando a efetivação das necessidades de uma nova ordem social. Ou seja, buscando nesse processo em que a realidade concreta vai demonstrando os caminhos, buscando a derrocada do sistema capitalista e a disputa pelo socialismo, pensando inclusive que a distribuição da saúde mental está vinculada com a distribuição da riqueza produzida no país. Observamos aqui, além de uma observação contundente do processo revolucionário, a análise do sistema capitalista e a sua relação com a saúde mental. No próximo capítulo, nosso segundo, o autor aborda o conflito social e a ideologia científica, pautando não apenas El Salvador, mas também, camaradas aí próximos da gente, o Chile, e expandindo essa observação para toda a América Latina. Então, sintetizando a história de nós, povos oprimidos desse sul global, mais especificamente nossa América Latina, diz que poderíamos dizer que ela é construída por um conjunto de esforços fracassados para se livrar de sucessivos processos de dominação e para tomar em suas próprias mãos seu destino. Que me lembrou muito aquela frase, né? Um povo sem pernas, pero que caminha. Então, um povo sem pernas que continua caminhando. São esforços fracassados, porém, contundentemente um atrás do outro. E quando a gente observa essa intervenção e depois outra intervenção, que foi a pauta desse começo dessa nossa segunda temporada, é possível observar até disputas pessoais nisso. Porém, quando a gente joga nessa perspectiva de escala global, fica clara a precariedade das condições humanas em que estão assentadas as ordens sociais existentes. E esta ordem só pode ser conservada por meio de mecanismos cada vez mais violentos de segurança nacional.
seja a segurança nacional dos Estados Unidos, que por esse motivo invade os outros países, seja uma falsa segurança nacional promovida internamente, que busca criar ditaduras e obstruir qualquer possibilidade de libertação. E isso nos apresenta, então, duas tarefas. O enfrentamento das forças nacionais e internacionais, que nos oprimem e nos exploram, mas também nós precisamos nos livrar dessas amarras ideológicas do liberalismo. Fator que fica muito claro quando a gente volta para um autor conhecido da gente, camarada nosso, que já esteve aqui, Alisson Mascaro, quando fala sobre a sociabilidade capitalista e a necessidade dessa construção ideológica para manter o poder. O autor nos coloca então uma pergunta bem interessante, e como alguém que estuda ciências sociais e que passa para o Florestan Fernandes, eu vou dar uma alterada só em psicologia para sociais, tá? Qual o papel que as ciências sociais têm desempenhado ou podem e devem desempenhar nos mencionados processos de libertação? O próprio Martim Baró utiliza o termo ciências sociais, mas fica claro no desenvolvimento dele que ele aborda todas as humanidades nisso, tá? Para trazer então o Florestan Fernandes, quando ele aborda a sociabilidade brasileira, já que o laboratório, entre aspas, que o sociólogo tem é o próprio movimento, ele observa que a gente vive uma sociedade de tensão. A sociedade capitalista, ela provoca isso. E apenas observar é um papel confortável de associação às elites brasileiras. Portanto, era e é preciso ir além. Não basta que o sociólogo chegue a assumir concretamente uma posição socialista. É preciso que a construção crítica e militante e o cientista social precisa estar disposto a arcar com seus papéis. Essa pergunta já havia sido colocada por Ricardo Zuniga, um psicólogo chileno, na experiência de Salvador Allende e do governo da Unidade Popular. Lembrando que o próprio Allende foi eleito 2 vezes seguidas por maioria popular. E ele nos elucida alguns pontos a partir disso. Primeiro ponto, a formação de 2 polos na sociedade em 2 projetos políticos alternativos. Então, muito próximo do que a gente vê hoje, tá? Uma ala totalmente de direita e uma ala de esquerda. Embora agora, com o avanço desse processo, tenha mudado as coisas, tá? Segundo ponto, todo mundo teve de tomar uma posição. Com isso, os grupos sociais começam a se mobilizar. Grupos sociais vai ser outro ponto muito importante que a gente vai desenvolver mais pra frente. Com isso, as próprias ciências sociais tiveram que se deslocar. Porém, foi observada a criação de uma falsa consciência, que é justamente a falta da praxis revolucionária, né? O quarto ponto, os estudiosos não estavam preparados para o momento em que os movimentos sociais e as organizações populares começaram a ganhar poder, dificultando os próprios posicionamentos. Com isso, os cientistas sociais e psicólogos não deveriam definir os objetivos ou dirigir o processo de mudança social, mas trazer uma análise e verificando se os fatos correspondem aos objetivos e se os fatos estão se ajustando aos ideais. Nas palavras de Zúñiga, compartilhando sua experiência, mas concedendo um grau de liberdade por meio da relação. Com a morte dessa erupção chilena, financiada pelos dólares de Nixon, presidente dos Estados Unidos, e pelos tanques de Pinochet, ditador reacionário, os anseios por justiça e liberdade dos povos latino-americanos produziram erupções em outros vulcões. Exemplos são, por exemplo, em 1979, o fim da ditadura da Nicarágua vem pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, e em El Salvador, a ascensão do movimento popular revolucionário. Com as lutas populares, o mesmo braço longo e violento que financiou o fim de Allende começou a bloquear os portos de Nicarágua, bombardeou os camponeses salvadorenhos. Iniciam-se, assim, as guerras. Em El Salvador, o país estava na mão de apenas 14 famílias. E apesar de que em diversas oportunidades o povo salvadorenho expressou sua busca por mudança social usando meios pacíficos, a vitória popular foi acompanhada de um golpe pelo poder das armas dos militares. O modelo que se repetiu diversas vezes, as justas demandas do povo, incluindo aí as conquistas obtidas por meio da ordem legal imposta pelo poder, a resposta dada é a intransigência e a repressão. E é isso que nós passamos, ano após ano, na nossa luta. Toda vez que surge o menor sinal de libertação, a menor forma de luta, o menor discurso de emancipação, a resposta é intransigência e repressão. Surge assim, em El Salvador, um panorama triplo de disputa de poder. Todos armados.
De um lado, um projeto oligárquico buscando evitar qualquer mudança ou reforma, o reacionarismo, na sua forma pura, né, aquele básico. Aliado na luta contra a revolução está o projeto reformista, que na época era dividido entre o projeto da democracia cristã, cuja ênfase está na realização de reformas, e o projeto norte-americano para El Salvador, cujo objetivo fundamental é a aniquilação do movimento revolucionário e a manutenção do regime tradicional dirigido por seu poder hegemônico. Frente a isso, temos o projeto revolucionário. Este que pretende mudar as estruturas fundamentais do país em prol das maiorias populares. Com isso, as massas, os salvadorenhos, passam a tomar posições, já que a indecisão é interpretada como uma escolha pelo lado opositor. O discurso reformista cai por terra quando estes se aliam aos conservadores contra a revolução. Mas surgem duas novidades históricas. De um lado, o crescimento do polo religioso e o respaldo existente nas organizações populares. Do outro. Sendo a religião um elemento geralmente conservador, ao lado do exército e da escola. Lembrando que a gente trabalha com isso a partir de Gramsci. Surge assim aquela velha desculpa de que resistir àquela miséria era se mostrar qualificado para a obra de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai tirar disso. Os que escapam a esse fatalismo, né? A esse derrotismo, essa ideia de que é isso que temos, encontram nas organizações populares uma alternativa eficaz aos partidos políticos tradicionais, incapazes de canalizar as aspirações das massas oprimidas e de capitalizar o seu potencial dinâmico. Nesse processo de desalienação, associada e alimentada pela educação política e dinamizada, as organizações populares permitem que os condenados da terra se entendam como sujeitos, produtores da história, parte do movimento. A somatória de impotências individuais produziu dialeticamente um poder social capaz de colocar em xeque o sistema estabelecido. As principais organizações existentes na época eram o Bloco Popular Revolucionário, as Ligas Populares 28 de Fevereiro e a Frente de Ação Popular Unificada. Um erro dos estudiosos, que nós não podemos cair, foi em determinado momento avaliar a vitória dos grupos revolucionários, sem a capacidade nem a preparação para a avaliação deste momento. O prolongamento da guerra e os efeitos psicossociais provocam um afastamento de parcela da população, e a outra é vencida pelo esgotamento. Então, a curto prazo, os revolucionários estavam metendo bala. Passa-se um tempo e isso se perde. Soma-se a isso a desidentificação de setores médios com o processo revolucionário, que foi provocada pelo papel da mídia, não tanto visando o interior do país, mas também a imagem para fora, buscando dar um certo caráter democrático para os sucessivos golpes e as intervenções. O lawfare foi assim, a prisão de Lula foi assim, olha que coisa, né? Neste momento, o autor observa as consequências do movimento, como a formação de grupos que só possuem duas alternativas, ou lutam ou se rendem ao fatalismo. E aqui que elucida o ponto de que sua reintegração à sociedade apresenta um desafio, cuja magnitude só será efetivamente apreciada quando o conflito terminar. Portanto, esses dois grupos, os que lutam e os que se rendem ao fatalismo, como serão reintegrados à própria sociedade? Afinal, nós nem sabemos como nem quando o conflito termina. Nesse ponto é que devem entrar as ciências sociais. Afinal, a formação recebida tinha os capacitado para desenvolver certas rotinas no interior de um dado sistema, mas não para examinar a realidade com novos olhos, ou para estabelecer novos problemas a partir das realidades que os processos foram criando. Apesar de que todo dado oferecido pela própria realidade ser, em boa medida, uma construção social, não havia propriedade para se abordar a violência como uma constância na realidade do povo salvadorenho, além da maquinaria propagandística que respaldava o regime. Mesmo com a divulgação de fraude nas eleições em 1982, o embaixador norte-americano, John Hinton, ignorou e desvalidou as pesquisas, fazendo prevalecer aquele princípio marxiano de que a verdade não é tanto algo a ser descoberto, mas é algo que se faz. E neste caso, a razão da força não demanda a força da razão. O que foi imposto se tornou a verdade. Naquela época, Ignácio, nosso camarada Martim Baró, já nos apontava que estudávamos pouco o papel da religião. Elemento que, como a gente observou, teve grande impacto na ideologia conservadora bolsonarista, por exemplo. Porém, naquela época, naquele lugar, naquela situação,
a religião foi a principal fonte que alimentou o povo salvadoreño para manter viva sua luta por libertação ao longo desses anos de guerra civil. No último episódio que a gente trouxe o Vijay Prashad, ele fala em um capítulo que se chama Mate um Padre, justamente pelo alinhamento dos padres às lutas revolucionárias de esquerda. Isso acontece lá, sem exceção, porque denunciou o sistema estabelecido como uma desordem pecaminosa, e afirmando que a libertação histórica das estruturas de opressão e de injustiça representava a necessária mediação sacramental da salvação. Portanto, naquele lugar foi estabelecido uma relação entre a luta por libertação e emancipação das estruturas de opressão com a própria salvação e o reino de Deus. E a igreja, mesmo sendo perseguida, então gerou esse impulso. As organizações populares foram as instâncias que articularam a participação e proporcionaram para cada um posição, identidade e tarefas. E essas organizações emplacaram uma luta pacífica por mudança estrutural e ofereceram um modelo novo e generalizável de como integrar e capitalizar as reservas humanas do povo oprimido, sem instrumentalizar o povo, mas convertendo em verdadeiro sujeito de sua própria história. Isso é a realização dos interesses das classes oprimidas. A esperança de Martim Baró é de que a luta dos oprimidos se espalhasse como um vírus e que os povos latino-americanos pudessem, então, colocar em perigo o Império Norte-Americano. Portanto, todos esses processos, por exemplo, das chamadas ondas rosas, com a perspectiva clara, anticapitalista, anti-imperialista e anticolonialista. Era isso que ele desejava. Esses processos também apontam para a racionalidade do sistema, que a racionalidade do sistema não é a saída. Frente aos processos de mudança, o cientista social latino-americano deve assumir um compromisso crítico. Isso quer dizer sobre elaborar permanentemente avaliações sobre a realidade e a marcha dos processos. Não apenas isso, mas deve ser próximo e participar também, quase como uma sociologia crítica e militante. Logo se encontram as condições necessárias para o trabalho científico, mas com um sentido diferente. Esse processo crítico deve ser acompanhado pela desideologização, que significa enxergar o opositor tal e como são. Esse compromisso, então, significa um novo tipo de racionalidade. Essa nova racionalidade também pressupõe uma nova perspectiva. Somente na medida em que os cientistas sociais, nós, assumirmos a perspectiva das maiorias oprimidas de nossos povos, será possível para nossa ciência descobrir horizontes e realidades diferentes. Talvez não como realidade de fato, mas como realidade por fazer. Isso faz parte de como Florestan Fernandes desloca, por exemplo, o conceito de imaginação sociológica. O que nós queremos fazer, como faremos, o que podemos fazer agora para gerar um novo futuro. O exemplo dado pelo autor é justamente a observação da própria cidade a partir dos olhares e das vidas de quem está marginalizado. Quem são os verdadeiros marginalizados? A mudança de perspectiva modifica profundamente os esquemas estruturadores de nosso conhecimento científico, possibilitando que vejamos outras faces da realidade, ou mesmo outras realidades. Dentro desses processos revolucionários, os cientistas sociais sempre foram atropelados. A verdadeira objetividade não é aquela que se conforma em destacar as lamentáveis realidades dos nossos povos, mas aquela que, a partir das perspectivas das maiorias, contribui para abrir o horizonte de uma história distinta, de uma realidade por fazer. Esta racionalidade, para afirmar aquilo que é negado pelo poder atual, deve ser necessariamente nova. Em 1985, publicado um artigo que aborda essa questão da desideologização como um ponto necessário se a gente aborda a democracia, o autor estabelece o marco das condições objetivas, especialmente estruturas econômicas, hegemonia norte-americana e forças militares, que impedem a construção da democracia, já que a democracia, empregada pelo imperialismo, necessita de dominação e desigualdade. Portanto, quando a gente aborda a democracia no Brasil e o retorno, suposto retorno dela, nós abordamos ainda a democracia liberal. Porém, existe um obstáculo mais imediato. Esse que se refere às condições subjetivas, porque elas que limitam o universo de sentido das maiorias populares, alienando os próprios marcos de referência e proibindo, impedindo possíveis movimentos de mudança.
como o conceito de pós-política apresentado por Sabrina Fernandes, em que dá a impressão de que não há luta ou disputa a ser feita. Um falseamento ideológico que abarca desde visão conservadoras até os neoliberais na questão de eficiência e governança de mercado sob a presunção de neutralidade. Ou ainda, como ultrapolítica, também no mesmo livro, que se refere ao uso de polarização para atribuição de significados negativos, ou melhor, de afetos negativos. Na ultrapolítica, segundo a autora, o antagonismo é substituído por ódio, por medo, pela gestão do pânico, pela via conservadora e de forma autoritária. O que temos em El Salvador é justamente um processo aqui refletido, em que a pós-política abre o espaço para a ultrapolítica. A invasão norte-americana e a mobilização militar buscavam uma posição que era diferente da conservadora, porém, atuavam junto e, posteriormente, a gestão do medo é utilizada para manter o poder. Para os processos de desideologização, é preciso que assumamos a perspectiva dos oprimidos, dos subalternos, dos marginalizados, e que as nossas pesquisas busquem trabalhar com essas realidades, e que se utilize de forma dialética esse conhecimento, comprometendo-se com os processos históricos de libertação popular. Se pensarmos, como autor, a partir das definições, democracia, ele que diz isso, democracia é o sistema em que o povo ou a plebe exerce soberania. E soberania é o exercício ou a posse da autoridade suprema e independente. Sendo assim, a essência da democracia reside no exercício do governo pelo próprio povo governado. E não é assim que funciona hoje. Olhando para a realidade, ele opta por 5 países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Nestes 5, ele elucida que há uma estrutura econômica subdesenvolvida, dependente, desigual e injusta. E o regime opressivo é comandado por uma oligarquia econômica e militares. O controle hegemônico, a partir do discurso de segurança nacional dos Estados Unidos, estabelece sua hegemonia. Há a presença de movimentos populares, como sindicatos em Costa Rica e insurreições políticas militares em El Salvador. O que fica claro, a partir desses 5 exemplos que ele destrincha, é que, diante dessa situação econômica, política e social, a realização de eleições é um mecanismo puramente formal, que na maior parte das vezes não possui maior importância ou transcendência, especialmente quando são os militares e o governo norte-americano quem, em última instância, estabelecem o veredito sobre a validade democrática dos processos eleitorais. É uma ingenuidade pensar que uma oligarquia poderosa abdicará da possibilidade de impor seus interesses ao resto da população, enquanto perdurarem estruturas econômicas que colocam nas mãos de poucos um imenso poder. Portanto, o próprio sistema capitalista legitima essa estrutura de exploração e opressão. Não pode existir democracia enquanto existem condições que geram tamanhas diferenciações de poder social. Naquela época, com a vigência da União Soviética, a doutrina de segurança nacional servia para impedir qualquer grau de liberdade, com medo de novas experiências, como havia sido Cuba e Vietnã. Um Pinochet assassino, mas capitalista, sempre será melhor que um Allende democrático, mas socialista. Esse é o lema do imperialismo. Além da dominação política e econômica, a ideologia operacionaliza e ao mesmo tempo oculta os interesses dessas classes dominantes, colocando no universo simbólico aquilo que se refere à ordem social imposta pelo capital. E, quando as exigências objetivas de um sistema social são articuladas como exigências subjetivas do senso comum que se traduzem os hábitos, rotinas e papéis estereotipados, pode-se afirmar que o sistema conseguiu estabelecer raízes. Portanto, quando a gente conseguir unir o objetivo e o subjetivo dentro do processo de libertação, nós teremos estabelecido a raiz do novo sistema. Com a cultura alterando o universo simbólico, ela também ajuda a impedir a transformação social. Os processos de mudança, os próprios processos de mudança, né? Por isso, a conscientização promovida pelo método de alfabetização de Paulo Freire contribuiu para desencadear movimentos de libertação popular que atingiram os alicerces dos regimes estabelecidos. Diz o nosso querido Paulo Freire. E isso é trazido pelo próprio autor, tá? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe deram os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores.
A psicologia social, então, tem esse papel de estudar a questão ideológica e o processo indivíduo social, que não é unilateral. Isso implica em combater a ideologia criada, que demanda ou é compatível com a conversão dos exércitos em corpos policiais, em verdadeiras máquinas repressivas que agem contra seus próprios povos, os quais são mantidos alienados ou aterrorizados, sem possibilitar que o mal-estar social promova mudanças para além daquelas que são assimiláveis pelo sistema. Portanto, precisamos lutar contra isso. E desideologizar significa desmascarar o próprio senso comum alienador que acoberta os obstáculos objetivos ao desenvolvimento da democracia, ou que se converte em algo aceitável para as pessoas. E para isso, a gente precisa se deslocar, mesmo que metodologicamente, do âmbito da ideologia dominante. Novamente, estamos em Gramsci e a sua discussão sobre a luta contra a hegemonia. Contra-hegemônica. A pesquisa, então, não é para definir o povo, mas é para achar as nossas potencialidades, o que podem e querem chegar a ser. Todo conhecimento resulta em poder, e serviríamos muito mal à causa da democracia se esse poder adquirido pela pesquisa ficasse nas mãos daqueles que não partilham os interesses populares. Se o que queremos é contribuir verdadeiramente ao desenvolvimento da democracia, isto é, ajudar para que o povo governe a si mesmo, a primeira coisa que devemos fazer é assumir os seus interesses como próprios. Somente então nossos olhos poderão descobrir não apenas os véus que obscurecem a consciência popular e impedem que eles assumam as rédeas de seu próprio destino, mas também os véus que cobrem nosso próprio conhecimento e não permitem contribuir significativamente às lutas por justiça, paz e democracia. Praticamente, aquele famoso PJL é como encerra essa parte Martim Baró. Bom, galera, nós ficamos por aqui. Abrimos essa discussão sobre as humanidades e a libertação com essas tremendas palavras de Martim Baró, em que ele relaciona Paulo Freire, e eu trouxe Sabrina Fernandes e Florestan Fernandes para dar aquela complementada e aquela rebuscada nessa primeira parte. Eu vou separar tematicamente os episódios, então vocês vão ver que vai ter um sentido, o porquê o corte foi tão pequeno, alguns episódios vão ficar maiores, outros menores, mas a gente vai tentar manter uma constância e trazer da melhor forma para vocês. Espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de compartilhar, de seguir nossas redes sociais, de acompanhar os projetos e de apoiar sempre que possível, da forma possível, tá, família? Queria agradecer por vocês terem ficado até aqui, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Fiquem com Marx, até mais e um grande beijo. Tchau!